começando, estamos dando início a mais um episódio, agora o primeiro episódio dessa segunda temporada que vem cheia de novidades para vocês. Meu nome é Rafael Malman e ao meu lado, Fernanda Malman. Olá, você que está nos assistindo. Olá, Rafael Malman. Iniciamos uma nova temporada, mas nós não mudamos, não né? Mudamos, o estamos cenário aqui, mudou, o cenário mas a gente tá não. todo diferente, mas a gente continua aqui com os mesmos objetivos de dar vozes aos protagonistas da vida real. E a gente decidiu nessa série fazer um negócio muito diferente, uma coisa muito especial e tratar assuntos que são comentados no mundo todo, que são assuntos que podem estar do outro lado do mundo, mas que vão interferir, que já estão interferindo no nosso dia a dia. Nesse primeiro episódio dessa segunda temporada, eu tenho a satisfação de receber o Ali Shams, ele que é empresário, ele que é formado em relações internacionais, relações públicas internacionais, e que é um cidadão árabe, um cidadão palestino, e veio aqui para compartilhar com a gente esse momento caótico que o mundo está vivendo. Seja muito bem-vindo, Ali. Muito obrigado, Rafael, Fernanda, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que você precisa ser um ser humano para poder falar da Palestina. Você não precisa ser um árabe, não precisa ser palestino, não precisa ser muçulmano. Qualquer ser humano, ao ver alguma injustiça no mundo, ele deve se levantar e conseguir defender a justiça, defender a verdade, né? Então, é por isso que a gente está aqui hoje. Eu gostaria de ressaltar também que eu sou iguaçuense, nascido aqui em Foz do Iguaçu. Sou descendente de libaneses, meu pai é libanês e minha mãe é brasileira. E estudei a maior parte da minha vida aqui, me formei em Relações Internacionais em São Paulo. E acabei voltando há algum tempo para retomar o trabalho, para ficar mais perto da família, aqui em Foz do Iguaçu. Show! E a gente agora vai fazer aquele agradecimento super especial, um agradecimento que é super necessário, né, Fer? Com certeza. A gente vai falar agora dessas empresas que vão dando a possibilidade da gente continuar nessa caminhada, escrevendo mais capítulos. Exatamente, dessa história. Eu começo falando hoje da Projet, Fernanda. A Projet, que é uma empresa que possibilita você tirar qualquer sonho do papel. Empresa essa que no dia 1º inaugurou a sua primeira unidade fora de Foz do Iguaçu. Uma empresa Ceará, no Ceará, né? Saímos do sul e fomos para o Nordeste. Viu? Uma empresa que é genuinamente brasileira e iguaçuense e agora está tomando o território brasileiro, podemos dizer assim, né? Com certeza. Não podemos deixar de falar também da Rede Oeste Consórcios, empresa que está há mais de 30 anos no mercado, possibilitando você aí de uma forma organizada, sem pagar juros, adquirir o seu patrimônio, realizar os seus sonhos, sua vontade, seja ela uma cirurgia, seja ela ferramentas para o seu trabalho, sua casa, seu carro. A Rede Oeste, em parceria com a Projet, dá essa possibilidade de você tirar qualquer sonho do papel. Esse sonho do papel, exatamente. Temos que falar também da Grão-Mestre, né? Que é uma empresa especializada em sucessão patrimonial. Então, você que adquiriu os seus bens ou está adquirindo agora, está iniciando uma família, está iniciando uma empresa, entre em contato com eles. É melhor fazer essa programação agora, no início, do que você esperar uma eventualidade, esperar alguém da sua família faltar para daí você ter dor de cabeça com isso. Então, se você já tem uma empresa ou se você está iniciando agora um patrimônio, entre em contato com o pessoal da Grão-Mestre. É a forma mais inteligente de você economizar e trabalhar dentro das 4 linhas da Constituição. Eu gosto dessa expressão. Você gosta mesmo. Para me preparar para esse episódio fantástico que está acontecendo, eu passei lá na 98, Fer. Eu passei lá e o Mohamed, toda a equipe lá da Barbearia 98, deu esse talento, deixou a barba toda alinhada, preparou o cabelo aqui, deu um jeito no que não era possível dar jeito. Não fala assim. Deixa você mais bonito. A Fer também tem um recado super especial para você que tem crianças, filhos. Pra você que é mãe, vô, tio, tia, madrinha, amiga, tem aquela amiga que vai ganhar o neném agora e você não sabe o que dá, dê roupa, compre roupa. Então, Piradinhos, a gente encontrou uma loja de venda online, de compra online. Na Piradinhos você encontra roupas de recém-nascido até 16, tamanho 16. Produto de qualidade, segurança na compra, site seguro e para você do VEG, eu consegui um cupom de desconto. Olha só que maravilha. O cupom agora vai aparecer assim, vai aparecer gente, na tela. Agora tá na tela então, aí pra vocês. Clica aqui não, né? Acesse aqui o QR Code e aproveita. Agora para Natal, roupa para criança.
E nessa sequência de chuvas que teve aqui na nossa cidade, em várias regiões do Brasil, né? Teve alguns casos até de alagamento aqui. A gente não pode deixar de falar da Love. Love lembra amor, lembra segurança, lembra confiança. A Love proporciona para você coberturas para veículos até R$150 mil. Se você sair de casa com o seu carro sem seguro, você está exposto a um risco que pode custar muito caro para o seu bolso e para a sua vida. E não menos importante, eu quero dar as boas-vindas para a Asmars Doceria. É a melhor doceria árabe que tem no mundo. É isso aí. E olha só que legal. Você, cliente da Projet do Ceará, mas como é que eu vou comer o doce? Fortaleza. Fortaleza tem uma unidade da doceria que é fantástica. Eu recomendo você chegar lá e já pegar o ninho de pistache, que ele é formidável. E a gente dá início com um cafezinho maravilhoso. Um café aí, ó. Esse café é um oferecimento lá do Café com Passagem, sempre aquecendo os nossos corações com café de verdade. Diego dos Santos, ou @diego.cripto. Ele está compartilhando aí muita informação relacionada a isso, sobre mineração, sobre a moeda e sobre a movimentação. Como é que faz para você utilizar? Isso é futuro, gente. Então segue o cara que vai dar tudo certo. E a gente inicia, ele já contou pra nós, ele é daqui de Foz do Iguaçu, ia fazer né? a pergunta ali, Chave, você nasceu aonde? Nasceu aqui em Foz, então tá certo. Você falou que fez a sua formação em São Paulo. Você foi morar pra lá pra formação ou foi em algum outro motivo que te levou a sair de Foz? Eu procurei São Paulo porque lá na minha época, havia as melhores instituições de ensino. Daí eu comecei a estudar Direito no Mackenzie e daí Relações Internacionais na Faculdade de Rio Branco. E daí eu estava fazendo eles concomitantemente, ao mesmo tempo. Até que, assim, meu coração clamou, falou assim, entre essas duas opções vou fazer RI. Daí eu acabei parando Direito e continuei RI. E daí lá tinha condições de estar presente mais em palestras, acesso a mais autores, mais oportunidades para abranger e me aprofundar nos conhecimentos que eu estava visando, né? Então, foi por isso que eu acabei indo para lá. Então, foi uma oportunidade muito boa de conhecer, de ir e de poder voltar aqui para cá também. Para Foz. Realmente, São Paulo é um polo, eu acho que é um dos maiores polos que tem no Brasil, e para essas referências, para você literalmente estar no berço do conhecimento, do ciclo dos autores, realmente São Paulo é super propenso, né? Assim que diz, aí, São mesmo. Paulo é... Mas a gente tá aqui iniciando esse episódio para poder falar de um momento que o mundo, na verdade, está passando, e que existe algumas indiferenças praticadas por meio ou através dos meios de comunicação. E o VEG, que traz na sua essência dar voz aos protagonistas, a gente quer dar voz ao outro lado do que a gente está acompanhando como notícia a nível mundial, que é esse cenário de guerra, esse cenário caótico que tem acontecido entre Israel e o povo da Palestina, onde instrumentos de comunicação evidenciam de forma quase que cíclica, fatos que, na maioria das vezes, fatos distorcidos. Então, infelizmente, a gente tem que lidar com meios de comunicação que não lidam com a verdade. Chega a ser caótico isso, porque os meios se propõem, quando a pessoa se forma, assim como um médico que se propõe a prezar pela vida, um jornalista, ele faz um voto, de lidar com a verdade, de buscar sempre a veracidade dos fatos. Mas, infelizmente, a gente acompanha um outro lado que não é isso. E a gente, com esse senso de justiça, com esse senso justiceiro, a gente decidiu convidar alguém que pudesse representar a comunidade palestina, igual você comentou no início. Não necessariamente precisaria ser um ser humano, uma pessoa que também pactuasse com essa situação de que existe uma inverdade acontecendo. Então a gente fez o convite para o Ali, para que ele pudesse estar aqui, uma vez que ele tem conhecimento de causa, independente de ter a descendência do povo árabe, do povo palestino, mas ele também tem uma formação que condiz com isso, que são relações internacionais. Então, eu convidei, nós convidamos você para a gente conhecer um pouco dessa história dos fatos, de fato, e a gente vai deixar para que
o pessoal que está do outro lado é que vai tomar a decisão, vai tomar partido partindo do que a gente vai trazer como veracidade aqui dos fatos. Então, eu quero começar perguntando para você, como é que se inicia esse fato dessa guerra que nunca acaba? Eu queria que você, se você puder contribuir com a gente com esses pontos históricos inicialmente aí, como é que inicia tudo isso? Qual que é a origem disso, Ali? Eu vou tentar simplificar para não entrar muito em particularidades históricas, que acaba cansando um pouquinho, né? Mas a gente tem que entender o seguinte cenário. 1900, na década de 40, mais ou menos, existia o povo palestino, na Palestina, e existia o povo judeu na Europa espalhado pelo mundo. O povo judeu, eles se reuniram num grupo e criaram um projeto do sionismo, isso na década de 20. E junto com as potências que ocupavam a região do Oriente Médio, principalmente a Grã-Bretanha, elas deram um aval, falaram assim, achamos uma boa ideia criar um Estado judeu dentro da Palestina. Basicamente foi essa a ideia. E daí com o Holocausto, com a morte, a matança, né, um crime de guerra, um crime contra a humanidade que ocorreu contra o povo judeu, houve esse ressurgimento de que o povo judeu precisava ser protegido e por isso a gente tem que transportar eles da Europa ou de outras partes do mundo para a Palestina para criar um Estado judeu para eles. Né? Então aí se inicia o grande conflito. Por quê? Porque na Palestina já existiam pessoas. Já existiam pessoas morando, palestinos de diferentes religiões, palestinos árabes, palestinos muçulmanos, palestinos cristãos. E esse projeto, ele não levou em conta que já havia pessoas lá. E o projeto ele se inicia através da retirada da população nativa dos palestinos da Palestina para dar lugar ao povo judeu em troca disso. Entendeu? Tá. Aí começa o grande conflito. Agora, claro, a gente pode discutir as peculiaridades do que aconteceu, ponto a ponto, mas eu acho que assim, a grande ideia que vocês precisam ter é essa. Tá. E depois, com o passar dos anos, o povo judeu foi se transportando para lá. E as Nações Unidas resolveu partilhar a Palestina. Eles falaram, vamos dividir a Palestina entre palestinos e judeus, sem perguntar para ninguém perguntou para os palestinos, vocês querem dividir a terra com os judeus? Ou que tal a gente construir um Estado nacional para os dois viverem em paz? Não houve isso, né? Não houve nada disso. Simplesmente eles decretaram... Eles não é que decretaram, eles recomendaram a partilha da Palestina. E daí os grupos judaicos dentro da Palestina, eles já estavam formando guerrilhas e já estavam formando um exército próprio. Eles declararam a independência. E com a declaração da independência se iniciou a guerra. Imagina você um palestino, um árabe morando na Palestina, vivendo em paz com todo mundo, e de repente um grupo de pessoas diz que você não pertence mais a esse lugar. Você tem que sair daqui porque um judeu lá dos Estados Unidos ou um judeu que nasceu e viveu a maior parte da vida na Europa tem mais direito à tua casa do que você que está vivendo há centenas de anos naquela região. Não perde essa linha. Fazendo uma analogia aqui, é como se chegasse, me corrige se eu estiver falando besteira, mas é como se fosse o domínio português aqui na época de 1500, vamos supor, onde já existia um povo aqui, na ocasião um povo indígena, que já habitava nesse território, é como se chegasse, a partir de agora essa área aqui é nossa, é como se praticamente esse o movimento. Exatamente. Praticamente esse movimento. Isso. Naquela época, em 1500, a gente não dava os nomes que a gente dá hoje. Isso, né? ok. Então, hoje a gente fala, isso daqui é uma limpeza étnica, isso daqui é genocídio. Naquela época, eles acabavam achando que tinham direito, por serem cristãos, por serem europeus, de fazer isso. Mas essa mentalidade de 1500, ela continua até hoje. Porque a própria criação do Estado de Israel é resultado dessa ideologia de considerar o povo palestino como inferior sem direito. E, portanto, eles não têm direito à terra, eles são uma vida que não vale a pena, que não possui valor, então eles podem ser retirados. Uma pessoa que não importa. Então, vamos dar lugar a outras pessoas no lugar. Então, por isso que a gente diz que hoje o Estado de Israel é um projeto colonialista, né? Porque a gente vê na mídia dizendo assentamentos
colonos. O que é um assentamento? O que é um colono? Assentamento é você tirar o palestino da terra, destruir totalmente a terra dele, as casas deles, Sim. construir novas casas e trazer outras pessoas de outras partes do mundo para morar. Para habitar naquele lugar. Para habitar naquele local. Que já tinha dono. Que já tinha dono, exatamente. Então isso é assim, em resumo, a grande tragédia palestina é justamente essa. E além do mais, essa retirada não é uma coisa pacífica. Não é você chegar e falar, senhor, você tem que sair daqui. Desde 1948 até hoje é uma retirada violenta. Então a gente tem relatos, até escrito pelos próprios historiadores israelenses, historiadores árabes, historiadores europeus, de massacres, do exército israelense indo em vilas e decretando ou vocês saem ou vocês são mortos. E as pessoas que se recusavam a sair, elas literalmente são assassinadas, são queimadas. E quando eles saíam, a primeira ação do governo israelense, do exército, é você destruir as casas para impedir que essas pessoas possam voltar. Se a casa for muito boa, eles deixam. Mantém a estrutura para outra pessoa ocupar. Exatamente, mas de resto, vamos destruir tudo para impedir que essas pessoas voltem. Então, isso vai acontecendo progressivamente. Então, a cada ano, a cada novo conflito, eles vão aumentando a linha para que impossibilite os palestinos de voltarem para as terras e implantar de forma efetiva o projeto colonial de destituir os palestinos das terras e colocar apenas judeus. Então, esse é o projeto sionista. Entendeu? O projeto sionista, ele diz que a Palestina pertence apenas aos judeus. Nossa. Entendeu? E nós, como seres humanos, nós como pessoas do mundo, a gente acho que não deveria aceitar esse tipo de ideologia hoje em dia, de achar que uma terra, um local pertence apenas a um grupo de pessoas. Eu acho que ela deve pertencer a todas as pessoas livres que nasceram lá, que possuem um histórico lá, e a gente tem que repudiar qualquer tipo de violência, né? Especialmente cometida por entes estatais ou não entes estatais. É o se colocar no lugar, né? Porque exatamente. se É a fosse empatia, uma... né? Oi? É a empatia, né? Empatia independente da questão do povo, independente de quem seja, mas é a empatia com a situação que está acontecendo. Exatamente. Eu digo assim, até pegando um gancho disso, o território de terras mesmo que a Palestina tinha na década de 40 era absurdamente grande, né? Em comparado com hoje, justamente por conta dessas tomadas, eu vou chamar de tomada de território, que nada mais é do que isso. Que é isso? Isso foi uma consequência desse fato, então. Exatamente. Então, o projeto de Israel é isso. É você tomar a Palestina para o povo judeu e retirar os palestinos, basicamente. Agora, existiram sempre tentativas de evitar que isso acontecesse. Então, nenhum dos palestinos falou, tá bom, eu aceito o que vocês vão fazer comigo. Não, sempre tentaram devolver ou resistir a esse tipo de violência. Então, mas assim, entre o que a Palestina era e o que a Palestina é hoje, você tem uma perda territorial, vamos colocar de 90% mais ou menos, de perda territorial. E hoje em dia, igual você falou na introdução do podcast, é um conflito hoje entre Israel e os povos palestinos, e o povo palestino. Isso. Por que a gente fala o povo palestino? Porque a Palestina, os palestinos não possuem um Estado. A gente tem essa ideia errada de que é uma guerra entre Israel e Palestina. Não são dois entes, duas instituições equiparáveis. Porque a Palestina, primeiro, não tem um exército, eles não possuem marinha, não possuem aeronáutica, não possuem soberania sobre o próprio país, eles não conseguem mandar nos próprios territórios onde há os palestinos. E a Gaza é o maior exemplo disso. Sim, o que é a Gaza hoje? Vamos imaginar. Gaza, ela surge desses movimentos de retirada de palestinos de forma violenta. Então, eles dizem que mais ou menos 75% das pessoas, dos habitantes de Gaza, são descendentes das pessoas que viviam nas vilas próximas a Gaza e que foram expulsas pelo exército israelense para serem levadas a Gaza. E o que é Gaza? Gaza é um país? Não. Gaza é um território
onde há palestinos, e esse território é cercado e controlado 100% pelo governo israelense. Ou seja, a gente tem que dar os nomes, que é uma ocupação militar. Alguns chegam ao extremo, que eu concordo também, de dizer que é um campo de concentração. Por que a gente chega a esse extremo de chamar, olha, há um campo de concentração lá? Porque, primeiro, todo o acesso a Gaza é controlado por Israel. Você não pode simplesmente sair de Gaza ou voltar de Gaza sem o controle do governo israelense. Tudo que entra em Gaza, comida, água, peças ou qualquer outro tipo de equipamento, é controlado pelo governo israelense. Nos últimos 16 anos, há um bloqueio completo a Gaza. O que significa? Que tudo que entra em Gaza é controlado de forma minuciosa pelo governo israelense, inclusive a contagem de calorias que entram... Você tá brincando, cara? Não, eu tô falando sério. A contagem de calorias que entra em Gaza. Então, ali, eles fazem o cálculo. 2,3 milhões de pessoas, vezes 2.000 calorias. quanto de comida pode entrar no máximo por dia? Tal, X. Mais do que isso é proibido. Cara, é o extremo do extremo isso. Exatamente. É o extremo do extremo. Daí, quando você submete uma população a esse tipo de extremo, somado a humilhação, somado a assassinato arbitrário, somado a bombardeio indiscriminado, somado a todo o mal que você pode causar para uma pessoa. Imagina você crescendo num ambiente desse. Né? E você, qual que é a saída para isso? Você pensa, o que eu vou fazer? Qual que é a saída? Se eu estou sendo cercado, se eu estou sendo humilhado, se eu não tenho nenhuma perspectiva de vida, se não tem ninguém para me ajudar, o que eu vou fazer? Entendeu? Então, ou morrer lutando. Então, essa é a ideia. Né? Vou tentar defender meu país, tipo, né, o meu povo aqui. Eu vou tentar sair, porque assim, todo mundo fala da liberdade. Liberdade é algo essencial do ser humano. Então, quando você priva um ser humano da liberdade, e ainda mais de forma injusta, e ainda mais usando termos pejorativos para classificar essas pessoas, o que você vai fazer? Você não ia se revoltar? Você não ia fazer nada? Você ia aceitar? Então, essa é o grande dilema, assim, hoje acontecendo. Então, o que a gente está vendo nos últimos tempos? Há 27 dias está ocorrendo um genocídio em Gaza. E não sou eu que estou falando que está ocorrendo um genocídio de Gaza. Então, você olhar o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional e você olhar a classificação do que é um genocídio, no artigo 6º, você vai estar lá, descrito exatamente o que está acontecendo na Palestina. Entendeu? Então, você é matança discriminada, não distinção entre militares e civis, você controlar a entrada de comida, você... viram que nesses 26 dias, Israel afirmou que, principalmente o ministro da Defesa israelense, afirmou que nós estamos combatendo animais. Ele usou esse termo, nós estamos combatendo animais. E essa referência foi em relação ao povo palestino. Exatamente. A referência que os nazistas usaram para os judeus, é o que os sionistas, não estou falando que os judeus, os sionistas estão usando para o povo palestino. Então, nós estamos combatendo animais humanos, portanto, vamos cortar toda a água, toda a eletricidade, toda a alimentação, todo o combustível que entra no local. Então, você tem um local de 2,3 milhões de pessoas que não têm acesso à água. As pessoas estão bebendo água do mar. Suja, tipo, coisa... Isso, água do mar, água suja. Não tem alimentos. Então, todo o comboio de ajuda humanitária que está parado no Egito, eles não estão permitidos entrar. Estão entrando uma quantidade irrisória. E mesmo quando entra, eles já bombardeiam os locais onde estão guardados os alimentos. Então, alguns depósitos das Nações Unidas que receberam alimentos foram bombardeados assim que receberam. Eles deixaram entrar... Para dizer, chegou a comida aí. Daí eles vão lá e bombardeiam. Daí, o que você faz? Você cortou a eletricidade, então a eletricidade as pessoas estão à luz de velas. As bombas d'água não funcionam. Maquinário de hospital não funciona. Tudo está cortado. Hoje os hospitais estão funcionando sem a base de gerador, alguns, né? Outros já estão sem até o gerador. Sim. Estão sem medicamentos. Então as crianças, as mulheres, as pessoas que estão sendo bombardeadas e são levadas aos hospitais, primeiro, eles não têm o atendimento adequado. Segundo,
eles estão realizando amputações e cirurgias sem anestesia. Nossa. Então, imagina realizar uma amputação numa criança sem anestesia. Mulheres... Essa é a realidade que o povo está vivendo lá. Exatamente, essa é a realidade que o povo está vivendo lá. E por isso que a gente está usando esses termos tão pesados. Sim. Eu quero te fazer uma pergunta relacionada ao seguinte. A gente aqui não tem o papel, não tem a premissa de generalizar nada. Tanto é que você tomou o cuidado na hora que você foi se expressar em relação, por exemplo, ao povo de Israel. Existe o povo que não está envolvido nesse conflito, né? Assim, que não tem relação com isso, que é o povo, o cidadão de bem. E existe, como é essa terminologia que você utilizou? Sionismo? Sionismo, isso. Os sionistas que estão fazendo essa busca de tomada. Para a gente poder até tentar entender o fundamento disso, se é uma compensação ao povo judeu que passou pelo que passou na época da guerra, ou se geograficamente aquela região ela possui petróleo, aquela região, a região ali toda, territorial, ela tem algum minério, alguma coisa que justificaria essa ação? Porque aí eu já vou entrar em uma outra pergunta que você vai entender o fundamento disso. Você tem que entender assim de forma abrangente, né? Então você tem várias formas de justificar a existência de Israel naquela região implementada pelos europeus e pelos norte-americanos. Sim. A primeira delas quando acabou a Liga das Nações, quer dizer, um pouco antes de se encerrar a Liga das Nações, a região da Palestina era do território da Grã-Bretanha. Parte era vou chamar de Inglaterra de forma mais fácil. Perfeito. Inglaterra, França. E eles possuíam a intenção de controlar a região, justamente para poder retirar os recursos dos territórios. E a intenção foi criar um Estado judeu que fosse aliado à Europa, para conseguir controlar os demais países ou desestabilizar os demais países. Isso se você olhar de forma geopolítica, entendeu? Agora, você pode olhar também de outras formas. Tem gente que fala que Israel os judeus eram os povos originários de Israel há muito tempo, então eles têm o direito de retornar. A gente rechaça qualquer discurso religioso para justificar a existência ou não de um Estado. A gente considera que todo judeu ele possui direito de viver em qualquer parte do mundo, assim como qualquer outro cidadão. Qualquer outro cidadão. Sim. Então você não precisa criar um local que seja exclusivo para eles e no mesmo processo causar crimes contra a humanidade ou crimes de guerra contra outra população. Então, hoje, na época que foi criada, essa foi a intenção. Da forma geopolítica, se a gente olha, essa é a intenção. Sim. Até o Líbano foi criado junto como para ser um Estado cristão. Então, a ideia era, vamos criar um Estado cristão e depois um Estado judeu na região que seja aliado dos europeus e a gente consiga ter acesso à região do Oriente Médio e influenciar o que está acontecendo naquela região. Mas não teve esse tipo de conflito com o Líbano, por exemplo? O que teve? Como assim? Esse conflito que está tendo hoje entre o povo judeu, entre esse Estado de Israel, vamos colocar assim, e entre o povo da Palestina. A implantação na época do Líbano não gerou todo gerou uma guerra civil. Na ocasião. Depois da implantação do Estado libanês, né? Isso. Na década de 60, 70... acabou eclodindo numa guerra civil entre cristãos, entre muçulmanos xiitas, entre muçulmanos sunitas, entre drusos, entre palestinos que estavam na região, entre todos os entes, toda a população entrou em guerra por causa desse controle. Porque assim, a Constituição que foi criada pelos franceses no Líbano, ela estipula que o presidente do Líbano tem que ser obrigatoriamente cristão maronita. O primeiro-ministro ele tem que ser obrigatoriamente muçulmano xiita. E, em terceiro lugar, o presidente do parlamento tem que ser obrigatoriamente muçulmano xiita. Então, eles dividiram os cargos do país conforme os grupos religiosos. Entendeu? E daí isso acabou surgindo vários problemas, então vários conflitos entre os grupos, porque você coloca a oposição, porque se você define a política como religião,
você acaba definindo a oposição política como uma oposição religiosa. Mesmo ela não sendo, mas ela acaba se tornando porque você criou uma estrutura que... Gerou a discórdia, assim, intencional ou não intencional, gerou aquilo, né? Nasce ali essa diferença. Tá, então, se existe até a questão estratégica, a posicionamento geográfico estratégico para esse avanço político, né? Uma vez que tem interesse político, também tem subsídio político, né? Sim. Também existe subsídio de guerra, né? Sim. Coisa que não está acontecendo e que não aconteceu por parte de outros países. O que eu vejo é assim, alguns países tentando mandar mantimentos para o povo palestino e em contrapartida para o Estado de Israel existe todo um artefato, todo um aparato militar, armas. Bélico, existe linha direta entre o governo americano e o Estado de Israel. E o Estado de Israel. Existe uma linha. São 20 a 60 voos diários para levar armamento para Israel, para eles continuarem o conflito. Avançando. Sim, anualmente eles recebem em torno de 2 a 3 bilhões de dólares em armamentos, né? Um pacto que é existente. Até o último humanista dos presidentes norte-americanos, Barack Obama, ele assinou um pacto de 10 anos com Israel, dizendo que vamos financiar no valor de 38 bilhões de dólares em armas para proteger o Estado de Israel. Então, quer dizer, é uma guerra injusta. Agora, a gente pode se aprofundar ainda mais em várias questões. Por exemplo, qual que é a explicação de Israel ter o apoio incondicional dos norte-americanos? A gente pode entender. A gente pode tentar entender por que Israel, ou por que ninguém faz nada para defender os palestinos enquanto ocorre uma matança indiscriminada a civis, enquanto ocorre uma ocupação militar aos palestinos, inclusive definida pela Anistia Internacional, pela Human Rights Watch, como um sistema de apartheid. Então, como que a gente justifica isso? Vocês já pensaram? Eu não tenho... Assim, para mim, o interesse é o quê? A minha visão é o posicionamento estratégico que aquela região dá. A possibilidade de um acesso. Porque, venhamos e convenhamos, na maneira que a economia mundial está caminhando, a China tem um ganho em força financeira, econômica, né? As relações com alguns países se tornaram mais estreitas e os Estados Unidos, a moeda dos Estados Unidos, principalmente, tem perdido um pouco de força em relação a isso. O estar naquela posição e, de certa forma, apostar todas as fichas para que aquilo seja concluído, essa tomada, porque eu acho que é esse o objetivo, acho que Estados Unidos não vai parar enquanto o Estado de Israel não tomar tudo isso, né? Eu vejo, isso é o meu entendimento, que é uma condição econômica que eles estão buscando para ter um acesso, para talvez atacar algum outro país depois, não sei. Isso eu como leigo, olhando de fora, eu não consigo ver outra justificativa. Porque tem muita gente pagando com sangue, tem muita gente pagando com vida para que talvez um outro país, né, que não tem relação nenhuma, que é os Estados Unidos, consiga manter força. Cara, é uma coisa assim que dá assim, a sensação de injustiça que toma nesse momento é muito grande, sabe? Mas na tua visão, você que tem a expertise das relações internacionais, que você se aprofundou um pouco mais, qual que é o teu entendimento em relação a isso? Assim, eu sou um profissional de RI. Sim. Agora, eu não vou usar as minhas palavras, vou usar as palavras de professores ou doutores que entendem mais do assunto do que eu. Por exemplo, há 2 professores da Harvard University, que são especialistas em relações internacionais, chamado John Mearsheimer e Walt, que escreveram um livro chamado The Israel Lobby and the U.S. Foreign Policy, que é o lobby israelense e a política externa norte-americana. Então, eles buscaram entender por que existe esse alinhamento, mesmo quando é contra os interesses norte-americanos se aliar a Israel, por que mesmo assim os americanos se mantêm com apoio incondicional, mesmo após o bombardeio de hospital, mesmo após o bombardeio de escolas, mesmo após mais de 3.500 crianças mortas
através de bombardeio. Mortas, desmembradas, decapitadas, debaixo de escombros, morrendo aos poucos. Então você tem que somar tudo isso. Como que um governo vai apoiar esse tipo de ação? Continua apoiando. Isso. Daí eles chegaram nessa resposta, que existe um lobby muito forte dentro dos Estados Unidos, e o lobby nos Estados Unidos ele é uma prática legal. Ninguém está falando que é uma prática ilegal. Então tem lobbies de vários temas. E um dos lobbies mais poderosos é o lobby israelense dentro dos Estados Unidos, que utiliza a própria democracia americana para defender os interesses de um grupo de sionistas nos Estados Unidos e em Israel, para que a política externa americana quanto ao Oriente Médio se alinhe aos interesses de Israel. Então, essa é a resposta que eles chegam. Não sou eu que estou falando isso, são os dois professores de Harvard, Mearsheimer e Walt, que chegam nessa equação. Agora, você tem que entender, se a gente vai para esse tema de geopolítica, né? A gente considera assim, se você olhar o mundo hoje, a gente olha as coisas como estão e acha que sempre foi assim, ou que é um curso natural. Então, por exemplo, a gente acha que os Estados Unidos é os Estados Unidos. O dólar, todo mundo usa dólar. E todo o sistema internacional que dá poder aos Estados Unidos é o que é. Assim, como se Deus tivesse criado o mundo e é aquilo. Então, todo mundo acha normal. Agora, tem países que não se alinham a isso. Então, depois da Guerra Fria, quando teve a queda da União Soviética, os dois polos, assim, teve até o historiador dizendo que o fim da história aconteceu. Quer dizer, pronto, o liberalismo, o neoliberalismo venceu a guerra ideológica para sempre na história dos seres humanos, e agora vamos continuar com esse sistema. Tipo, virou a página aqui e segue a vida, né? Isso. Agora a gente percebe que não ocorreu o fim da história. Então, a gente vê que a política externa norte-americana, ela visa sempre o benefício dos seus aliados e de si mesmo. Não independente se esteja causando prejuízos a outros povos, a outros países ou qualquer outra pessoa. Quem é contra o posicionamento dos Estados Unidos automaticamente vira inimigo dos Estados Unidos. Então, por isso que a gente hoje vê Rússia se tornando inimiga dos Estados Unidos, para eles são inimigos. O Irã, a China e outros países que contestam essa hegemonia norte-americana, falando, essas regras que existem no mundo atualmente não estão corretas, porque existe uma hipocrisia muito grande. Vamos supor, a hipocrisia mais clara, por isso que a gente está aqui hoje. Enquanto o Departamento de Estado norte-americano, o porta-voz norte-americano, chora pelas crianças da Ucrânia, ele incentiva a morte de crianças palestinas. Qual que é a diferença de uma criança para outra? Qual que é a diferença de uma vida para outra? Exatamente. Qual que é o peso, né? Dois pesos e duas medidas, né? Exatamente. Então, existe uma grande hipocrisia no mundo, e os países que se curvam a essa hipocrisia, elas acabam se tornando dependentes desse sistema. E alguns países se recusam a se tornar dependentes desse sistema e buscam a independência, traçar os próprios interesses, defender o que eles acham correto para si mesmos. Então, por isso que a gente está vendo esse ressurgimento aí dos conflitos globais e assim por diante, que vai se intensificar nos próximos anos, com certeza. Tu acha que realmente não para por aí, né? Não para. A tendência, se você olhar, agora se a gente vai divaguear um pouco para longe, se a gente olhar para a história humana, para a história do ser humano, o poder, ele sempre teve na Ásia. O poder do ser sempre teve na Ásia. Por quê? Por causa do número da população, por causa da proximidade geográfica entre as populações. Então, você sair da China e ir para a Índia, Paquistão e para o Oriente Médio, é tudo por terra. Muito então, próximo. Você não precisa de avião para ir. Então, é tudo por terra, você consegue. Por isso que eles estão ressurgindo a Rota da Seda, para justamente reconectar todos esses países num grande bloco. Então, na história humana, o centro de poder estava concentrado ali. Sempre foi na Ásia. China, Oriente Médio. Oriente Médio. Sempre foi ali. Apenas em 1500, mais ou menos, a gente coloca 1400, que teve o surgimento da Europa como um polo de poder. Mas hoje a gente vê que depois de 500 anos, naturalmente, os polos de poder estão voltando para a Ásia. Porque a população é muito maior, grande. Então, tudo é mais dinâmico lá, tudo é maior. Então, vai voltar para lá sim ou sim. Então, isso que a gente está vendo
uma nova organização do sistema internacional. A gente não sabe como que vai ficar ainda, mas de uma forma diferente ela vai se tornar. Sim. Né? Você está acompanhando a gente aqui, está gostando desse tema, já encaminha esse vídeo aí para alguém que você acha, olha, precisa ver esse conteúdo. Se você está gostando, se inscreva no canal, agora é a oportunidade, já deixa seu like e comenta aqui embaixo qual assunto a gente deve tratar aqui no VEG, quem a gente precisa receber. E eu já vou entrar em uma outra pergunta mais polêmica aí contigo, Ali, que é mais ou menos o seguinte: por que, no seu ponto de vista, ou se você tem alguma referência de professor, de alguma personalidade aí que pode justificar isso, por que quando houve o ataque do Hamas, né, contra o Estado de Israel, foi super noticiado nos 4 cantos do mundo, do planeta, isso foi noticiado, e quando existe esses bombardeios, esses ataques cíclicos que vêm acontecendo, isso não é noticiado. Quando o lado oposto ataca, não tem notícia. Quando tem um ataque, né, que partiu de um grupo, a gente não está defendendo nenhum tipo de grupo, nenhuma ideologia, mas a gente quer entender isso, e aí a gente vai entender quem é o Hamas depois, se você puder compartilhar com a gente aí. É bem isso que você falou. Por exemplo, quando Hamas atacou, a gente viu as manchetes, né? Grupo terrorista ataca e assim por diante. Sim. Quando a gente teve o ataque ao Hospital Batista, Al-Hilal, que teve 500 mortes num ataque. Um hospital, né? Com pessoas feridas e tudo mais. E até ontem, no ataque ao campo de refugiados, que teve em torno de 400 pessoas mortas e feridas, a manchete é: explosão em hospital, né? Então, explosion in hospital, blast in hospital. Então, você sempre usa a voz passiva, não tem voz ativa. Ninguém sabe quem atacou, quem matou. Quem matou os 29 funcionários da ONU. Então, a gente não sabe por quê, não sabe quem realizou o ataque. Então, isso já não é de hoje, isso sempre teve. Então, a mídia... A gente tem que entender qual que é o papel da mídia. Assim, parece... Eu, quando era mais jovem, eu achava que a mídia realmente retratava o que está acontecendo. Mas depois que você fica mais velho, começa a estudar a história, a gente vê que assim, mídia ela sempre vai ter um lado. Tá? Mídia possui um interesse econômico, mídia possui um interesse político. Eu estou falando aqui das maiores. Claro, Sim. Claro. Então, elas se aliam a governos, se aliam a grupos de interesses. Quando eu mencionei sobre o livro do Mersheimer, Waltz, U.S. Foreign Policy and the Israel Lobby, lá retrata também alguns pontos muito importantes sobre a questão da mídia. Que o lobby nos Estados Unidos e também no Brasil atualmente, eles controlam a narrativa. Porque se você começar a atacar Israel de forma efetiva, o lobby começa a retaliar. Te sufoca. Exatamente. A gente teve, por exemplo, 2 semanas atrás, a única brasileira palestina trabalhando na Globo News, ela foi demitida porque dentro do perfil dela pessoal, ela estava apoiando a causa palestina e eles pediram para ela retirar. Ela falou, não vou retirar. A opinião dela particular, vida particular, até nisso querem interferir, né? Exatamente. Então, daí ela foi demitida. Você vê... Hoje, nos Estados Unidos, é o mesmo ocorrendo. Ninguém pode se manifestar a favor da causa palestina, porque senão há retaliação. Eles são ou demitidos ou pintados como antissemitas. Então, essa é a grande arma que o lobby sionista está usando. Se você Esse é o discurso, né? Isso, se você é contra... Assim, eu vou exagerar um pouco, mas assim, resumidamente, se você é contra o governo israelense, significa que você é contra o povo judeu e você quer ver o povo judeu morto. Jamais isso. A gente está falando de um governo que matou 3.500 crianças, fora as mulheres, fora as pessoas feridas, fora as pessoas que estão sem bebê, sem acesso a água, comida e medicamentos, realizando cirurgia sem anestesia. Se você é contra isso... Então, você é contra o povo judeu. Então, essa arma que eles estão utilizando. E ele é uma arma que realmente funciona. Então, as pessoas têm medo, nos Estados Unidos e no Brasil, de se manifestar a favor da causa palestina, especialmente aqueles que estão nos ramos de jornalismo, os artistas que foram tão rápidos em chamar
Bolsonaro genocida, Isso primeira mesmo. coisa, ou chamar Isso mesmo. Lula ladrão, primeira coisa, Isso. essa manifestação política, quando eles vêem crianças morrendo, eles não se Não manifestam. tem essa mesma vontade, Eles né? não se manifestam. É. Por quê? Existe um controle. Então, existe um controle numa narrativa. E, além disso, a mídia brasileira, ela é uma porta-voz do governo americano. Você não vê independência jornalística ou análises profundas sobre o conflito de Israel-Palestina. Sim. Eles apenas replicam o que a CNN disse, replica o que a Fox News disse, replica o que esses portais dizem. E esses próprios jornais, esses próprios portais, replicam o que o departamento norte-americano diz. Determinou e acabou. Literalmente um Ctrl-C, Ctrl-V ali, né? Isso, são porta-vozes da política norte-americana. Para isso que serve a mídia. Sim. Entendeu? A gente não pode se iludir achando que os Estados Unidos é a terra da liberdade. Não é a terra da liberdade. Não. Ou você segue a linha, ou você é martelado. Se você seguir a linha, se você deixar de lado todos os teus ideais humanistas, todos os ideais do que é justo, do que é correto, você tem o benefício de ter assim, toma um iPhone, toma um trabalhinho, come. Mas você dorme com a consciência pesada. E se você despertar a consciência, é tudo retirado. Sim. Entendeu? Então, é isso que acontece. Ou você joga o jogo... A gente acredita na liberdade, mas acho que de forma exagerada, né? O sistema é praticamente o que, por exemplo, a Coreia do Norte vive. Só que ali é escancarado, né? Na Coreia do Norte lá não tem. É isso e isso e acabou. Mas Aqui ali já é mais mascarado, né? Assim, a gente pesquisando um pouco, sabe que Hamas é uma tradução de força, né? É um grupo que talvez represente a resistência, mas eu queria que você explicasse um pouco o que é isso de fato. Às vezes as pessoas têm um entendimento, ou a gente tem um entendimento, mas vamos buscar aí Não é as pessoas. Na verdade, acho que a grande maioria das pessoas tem um entendimento do que vai na mídia. Do que é jogado na mídia. Mas o que é de fato? Assim, a primeira coisa que o povo brasileiro, aqui no Brasil, pensa quando vai falar sobre árabe ou Palestina, eles usam um termo que é terrorismo. Exato. Dentro da mente do brasileiro, devido à mídia, você pensa Hamas terrorista, Hamas terrorista. Então você não quer saber o que é Hamas, você já sabe o que é Hamas, porque já é terrorista. Agora, se você sabe o que é terrorista, eles vão falar, sei, mas explica por que eles são, quem disse que eles são. Não, vai falar, sabe quem é terrorista? Sei, Osama Bin Laden. Tipo isso. Osama Bin Laden, exatamente. A gente tem que entender a primeira coisa. O Hamas, se você leu a carta de fundação do Hamas, ele diz que ele surge em função do desalento da população palestina perante a incapacidade dos meios diplomáticos e meios políticos de alcançar a autodeterminação do povo palestino. Então, gente, a gente está há 75 anos sobre ocupação e a gente negociou, a gente falou e até hoje a gente está sendo massacrado e por isso que a gente está constituindo esse grupo. Agora, lembrando que palestinos estão sob ocupação militar. Ocupação militar significa que é proibido qualquer manifestação política. Não existe, é proibido dentro da Palestina você criar um partido político e falar vamos criar um partido político para discutir novas ideias e vamos construir uma nova alternativa. É cortado. Você acaba na prisão. Hoje, são mais de 10 mil palestinos presos sem julgamento, sem acusação nas prisões israelenses. Então, são presos políticos que estão lá sem acusação. Então, não existe discussão política porque é cortada. Se você discute política na Palestina, a ocupação israelense te prende ou te assassina. Bem claro isso. Qual que é a alternativa para você tentar dar vazão às tuas frustrações ou dar vazão à autodeterminação? É você ir para o discurso religioso. Então, assim, a gente tem a mesquita. Se a gente não pode ter um partido político, a gente tem a mesquita e eles acabam se reunindo. Então, o Hamas é uma organização que se organiza com o objetivo de trazer a independência do povo palestino, mas possui um discurso religioso. É basicamente isso. Tem um embasamento religioso. Tem um embasamento religioso, sim. Todos os... Assim, isso eu acredito que é a pergunta, uma dúvida, na verdade, de alguma das pessoas que estão do outro lado. Todo mundo, todo grupo palestino pertence ao Hamas. Fazem parte do Hamas. Não, jamais isso. Hamas é uma organização.
é um grupo de pessoas que se organizaram para defender a causa palestina. Perfeito. Basicamente isso. Não são todas as pessoas são Hamas, Perfeito. igual não são todas as pessoas que pertencem ao PL do Bolsonaro e não são todo o Brasil que pertence ao PT é essa do clareza Lula. que eu gostaria de extrair, de extrair de ti, entende? Sabe? Da gente conseguir mostrar esse lado. Porque você deu o exemplo perfeito. Não é porque eu pertenço, por exemplo, ao PL ou ao PT, igual você deu o exemplo, que eu tenho que ter um ódio em cima daquilo ou da outra coisa. Eu acho que cada pessoa, cada cidadão, cada ser humano, ele é livre para expressar sua opinião, é livre para poder ter a sua forma de pensamento, ter a sua ideologia religiosa, ter a sua vontade sexual, enfim, as pessoas são livres e essa imposição que parte de alguns pequenos grupos ou grandes grupos, né, para poder colocar como se todos tivessem que ser obrigados a viver dentro de um padrão, dentro de uma caixa. Eu sou um ser único e eu tenho as minhas opiniões e eu respeito a opinião de todos e quero que todo mundo me respeite. E assim a gente vive. É por isso que eu te perguntei se todo mundo fazia parte daquilo. Existe o grupo, algumas pessoas têm interesse em relação a esse grupo, outras não têm. Aproveitando essa linha de polêmica, eu quero perguntar para ti o seguinte: existe também um outro discurso fantasioso, na minha opinião, que foi vendido pela mídia e que criou-se uma forma de dar partido para as pessoas, por exemplo, para os cristãos, que é assim, o povo de Israel está sendo caçado, porque existe uma promessa que o povo de Israel de hoje, o Estado de Israel é o mesmo Estado, o mesmo povo de Israel da época, por exemplo, de Jesus? Não, é óbvio que não. Assim, você entendeu a pergunta? Sim, eu entendi. Existe um discurso cristão, evangélico, que tenta associar o Israel de hoje com o Israel da Bíblia. Nós, como pessoas como seres humanos, a gente rejeita essa ideia por quê? Porque ela não consegue se aplicar à realidade. Primeiro, a Palestina, o povo de Israel, se a gente olhar na história, ela governou a Palestina, ou governou o reino de Israel, ali durou em torno de 400 anos. Se você soma os tempos dos muçulmanos e o tempo das cruzadas, eles já somam mais de 1.200 anos de domínio naquela região. Então a gente pode dizer, bom, então quer dizer que os judeus eles dominaram por pouco tempo, então os muçulmanos e cristãos têm mais direito à terra do que os próprios judeus. Então a gente não pode entrar nesse discurso religioso porque ele é de forma instrumentalizada politicamente para apoiar um projeto colonial. É isso que está sendo a realidade. Para mim, assim, é muito claro. Você vai concordar comigo ou discordar, enfim, a Fer também. É muito claro, cara. Quando tem um rolê que envolve vidas, que eu vou defender uma religião, um partido ou qualquer outra coisa, geopolítica, para mim não importa, cara, não tem sentido nenhum. Mas a partir do momento que eu preciso tirar vidas para que aconteça alguma coisa, para mim já não está certo. Não importa a origem. Podia ser, cara, assim, a gente poderia dar inúmeros exemplos, mas a partir do momento que eu tiro vida de inocentes, que eu mancho a minha mão de sangue para tirar a vida de inocentes por conta cara, não dá certo. E agora falando, eu vou falar uma coisa assim, ó. Ninguém que está do outro lado precisa concordar com o que eu vou falar, apenas precisa respeitar. Eu como pai, então eu tenho 3 filhos, eu tenho a minha esposa. Se alguém tenta entrar na minha casa, eu vou fazer o que for possível, eu vou pegar o que tiver dentro do meu alcance para poder defender a minha casa e os meus. O que eu quero dizer com isso? Se entra um ladrão, se alguém entra e fala, se o Estado, se eu não conseguisse pagar minha casa e o banco viesse tomar minha casa, eu faria o que fosse necessário para poder defender aquilo. Sabe, assim, mas vão matar os meus filhos, eu vou entrar na frente para poder defender isso aqui. Esse é o meu sentimento em relação a isso que está acontecendo. A partir do momento que alguém invade a sua casa, eu pergunto, me responde aqui nos comentários. Como é que você faria, ou como é que você se sentiria, ou de que forma você iria agir se alguém chegasse tomando a sua casa, não nem te convidando para sair, mas estivesse tomando a sua casa, que abusasse da sua mulher, que cortasse decapitasse seus filhos, os seus próximos.
isso sem você ter força. Por exemplo, hoje existe uma política de desarmamento dentro do Brasil. Imagina você sem arma dentro da sua casa e você sendo invadido por alguém que está fortemente armado. Essa é a pergunta que eu deixo para você responder aí para nós nos comentários. Se faz sentido isso para você, você não deve defender política, nem partido, nem uma coisa nem outra. Mas defenda a vida, gente. Coloca a tua cara para defender a vida. Independente da situação que seja, defenda a vida. Vidas de inocentes estão sendo tiradas por ideais políticos, por interesses talvez econômicos, enfim. A gente precisa ter sim um posicionamento em relação à vida. Igual tu comentou, Ali, no decorrer da nossa conversa, os artistas que se posicionaram para tomar partido político não têm a mesma coragem, não têm o mesmo culhão para poder meter a cara e falar, olha, vidas estão sendo extintas. É uma frustração muito grande. Mas por que eles fazem isso, será? Porque com certeza existe um interesse financeiro quando se trata de política. Talvez salvar vidas ou defender uma causa dessa que pode gerar uma certa exposição, para eles não gere retorno financeiro. É por isso desse não posicionamento. Mas eu não falo nem isso. Eu falo, eu vou ser sincera, eu nunca me aprofundei. Nunca fui estudar. O Rafael estudou, mas eu nunca fui estudar, nunca fui buscar. Vou estudar, vou ver como é que é. E ouvindo você falar hoje, o meu sentimento até aqui é de indignação em questão a órgãos tipo ONU, a outros órgãos que não tomam, não tem não tomam, sei lá, não tomam partido, não partido, mas não se posicionam quanto a isso. Ou até outros países que estão ali, porque olha o número de população, você controlar alimento, você controlar água, você controlar medicamento, você controlar caloria que vai entrar para as pessoas. É um povo. Mas o povo judeu sofreu o Holocausto, sofreu lá com Hitler. Aí eles estão fazendo uma coisa pior com outro povo. Porque lá, vamos dizer, no Hitler, colocava nas câmeras de gás, morria todo mundo. Mas aí eles estão matando aos poucos. Então, só pegando um peso disso, senão alguém pode entender errado. Não que uma coisa seja... Mas eu tô falando que não se equipara. Não se justifica. Não justifica. E o que me indigna é que esses órgãos políticos, mundiais, nenhum se posiciona contra isso e fala, não, vamos parar. Teria esse papel, né? Que teria essa obrigação. Assim, muitos judeus, se você vê nos Estados Unidos, recentemente fizeram uma passeata, os judeus anti-sionistas, judeus em Nova York, dizendo não ao genocídio, queremos que Israel pare. O que aconteceu com ele? Foram todos presos. Então a manifestação foi, todo mundo sentou lá na principal estação de trem de Nova York, parou, os judeus protestando, foram lá e prenderam todo mundo. Agora você não pode acusar um judeu de ser antissemita, se ele mesmo é judeu. Então existem muitos judeus que são contra o projeto sionista porque já enxergam que é um projeto criminoso, um projeto de genocídio. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, você tem que pesquisar. Você analisa, porque assim, foi muito... nas últimas eleições aqui no Brasil, a gente foi vítima de muita fake news, tanto da esquerda quanto da direita. Então a gente percebeu que o que a gente vê na mídia nem sempre retrata a realidade, mas retrata o que alguém quer que você pense, o que alguém quer que você veja, para você ficar com um viés para aquela situação. Então, eles são X, ou eles são do bem, ou eles são do mal. Então, você tem que pesquisar, você tem que entender, você tem que ir atrás. Não precisa acreditar na gente, não acredite em tudo que você vê na mídia, você tem que ir lá pesquisar e ver realmente. Se você entrar no Twitter é uma ferramenta excelente. Siga lá o pessoal palestino, jornalistas palestinos, você vai ver a crueldade, a matança, o genocídio que está sendo ocorrido diariamente na Palestina. E você não tem como justificar. Se você justifica e aceita o assassinato, o genocídio de crianças, existe algo muito errado na tua fé, na tua que você pensa, e você tem que repensar a tua ideologia. Exatamente. Porque você fala, você não pode aceitar isso. Gente, a gente... tenta tratar um pouco dessa realidade cruel que o povo tem passado, né? Que seres humanos, que vidas estão vivendo. E passou rapidamente essa nossa 1 hora de conversa. Chegamos à parte final, então eu quero agradecer a você, Ali, por você ter tirado esse tempo
para trazer um pouco de conhecimento, a gente mostrar um pouco. Espero que a gente consiga, pelo menos, colocar uma pulga atrás da orelha de cada uma das pessoas que vão ver esses vídeos, para que eles busquem, não acreditem em nada, nenhuma palavra que foi falada nesse episódio, mas que eles busquem o conhecimento e busquem fontes alternativas para poder buscar essas respostas, tá? Não se apeguem a discurso que está sendo feito. Então eu quero que você faça suas considerações finais aí na participação hoje aqui com a gente. Eu acho que assim, hoje viemos retratar um pouco sobre o que a questão palestina. Eu queria, assim, que vocês, pessoas que estão ouvindo, vocês que têm uma casa, vocês que têm a família, que vocês tenham um ar-condicionado em casa, geladeira, eletricidade, internet, que vocês estão vivendo no conforto da casa, né? Há pessoas no mundo, principalmente em Gaza, os palestinos e na Cisjordânia, que não possuem nada disso. Não possuem nem internet, nem luz, nem água, nem comida, e ao mesmo tempo são pessoas que estão sendo bombardeadas, que não têm acesso a mais à saúde, que estão morrendo em hospitais, estão realizando cirurgias e amputações sem anestesia, e ao mesmo tempo a matança dessas pessoas está sendo justificada com aviões, tanques de guerra e outros armamentos químicos igual fósforo branco, porque eles são apenas palestinos e querem existir nesse mundo. Então, é isso que está acontecendo, é um crime de genocídio. Então, nós, não é que aqui, por estarmos aqui, vamos conseguir reverter a situação, mas nós, como seres humanos, e vendo a situação que está ocorrendo nesse mundo, a gente tem que manter nossa humanidade e dizer que isso que está acontecendo é errado. Então, você reflita sobre também o benefício que você tem na sua vida e que existem muitas pessoas desamparadas nesse mundo e que você também possa ser uma voz de humanidade e se levante contra o que há de errado nesse mundo. Show. Fer? Então, primeiramente agradecer, Ali, mais uma vez, você ter disposto do seu tempo. E o recado que eu quero deixar para você que está em casa é... Pareceu o ET Bilu, mas não, busque conhecimento, realmente. Se aprofunde no assunto, não vá pelo que é noticiado pela grande mídia, sempre procure olhar o outro lado da história, sempre procure ver o outro lado. Não digo de você tomar, ou tomar partido, mas procure ver os dois lados. Não vá só pelo que é noticiado, porque, como a gente já viu, a mídia é muito manipulada, a mídia ela sempre vai favorecer alguém. Então, acho que a grande lição hoje do nosso episódio é isso, é você procurar olhar o outro lado da história e agradecer, como o Ali disse, pelo que você tem e se tornar uma pessoa mais empática, né? Se você tem, agradeça todos os dias e lembre de orar, lembre de mandar energia positiva, lembre de mandar... É o que a gente consegue fazer hoje, então vamos fazer hoje pelo povo que está sofrendo. E a você que ficou até o final, meu muito obrigado. Até o próximo episódio. Lutem pela vida. Valeu!